Luz. Olá, boa noite. Boa noite, Jaque. Boa noite. Obrigada por vocês terem aguardado um pouquinho. Vou pedir para vocês, por gentileza, deixarem as câmeras ligadas e o áudio desligado, para que eu possa ver vocês, né, e com isso ter uma troca. Obrigada. Vou só consertar um negócio aqui. Então, vamos lá, vou começar com vocês. Não está lá na ordem do texto, está numa ordem aqui mais ou menos do que por afinidade com os assuntos, mas está tudo aqui, tá? Esse slide, ele é enorme, ele está com 18 ou 20 slides, alguma coisa assim, porque eu fiz um apanhado da edição nova, então ela tem mais conteúdo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer para vocês aqui hoje o que eu preparei, que é umas 4 comorbidades, e acho que ainda vai faltar, aí na semana que vem a gente finaliza. Vamos lá, então. Dor lombar. Eu acredito que todo mundo já sentiu, né, em algum momento. É conhecida de todos nós, né, vamos dizer assim. Só que essa dor, ela tem uma importância muito grande, porque ela tem uma incidência enorme nos consultórios médicos. Ela traz o paciente para o atendimento, ela traz o paciente para os exames, né? Exames que a gente faz, às vezes, infelizmente, de forma corriqueira, mas que são exames que têm, né, o seu impacto, como os exames de raio-x, né, eles têm radiação, e por aí vai, né, as intervenções que são feitas, e o próprio desgaste do sujeito, né, de ter que parar, às vezes, a sua rotina, não só em função do atendimento médico e em função dos exames, mas em função da própria dor, né, que às vezes leva o paciente a não poder fazer o seu trabalho, a sua rotina. Então, vamos lá. Esse tipo de dor, ele, como eu coloquei, né, ele chega com frequência nas clínicas e tem também uma frequência, pacientes com dor lombar relatam com frequência que a dor iniciou no momento de trauma ou estresse psicológico. Então, eu queria trazer para vocês que essa dor lombar, ela não é especificamente uma dor de origem emocional. Seria equivocado nós entendermos dessa forma, tá? Mas tem sim como é que eu posso colocar? Um peso muito grande o fator emocional, né? É comum também recebermos esse tipo de queixa atrelado ao surgimento da dor lombar em momentos de estresse psicológico, né? Então, é como se fosse um ponto no corpo onde esse estresse vai ser localizado, onde esse estresse vai ser canalizado, né? Essa associação que a gente faz de uma dor física, quando ela vem em consequência de um fator psicológico. Aqui eu coloco para vocês em vermelho, maior porcentagem das dores lombares são decorrentes do trauma. Que tipo de trauma? Não é o trauma emocional, não, tá? É o trauma de impacto, né? Ou por um exercício mal feito,
ou por uma hérnia, né? Qualquer tipo de situação, um desgaste físico, um esforço repetitivo, né? Que cause aquele trauma e justifique aquela dor. 50% dos pacientes desenvolveram a dor no período de meses. Então, essa dor ela não aparece da noite para o dia, né? Ela é uma dor que ela vem vindo de uma forma, como é que eu posso colocar, tímida, né? Incomoda um pouquinho aqui, ali, quando vê, ela está uma dor já frequente, permanente e gerando, né, como eu coloquei, incapacidades para o paciente. Nem todos os doentes apresentam alterações vertebrais aos diferentes meios de investigação ou, quando existem, estão em desproporção com a queixa da dor. Então, o que são alterações vertebrais? Eu coloquei aqui do lado para vocês. Escoliose, lordose, hérnia de disco, tumor, né? Sendo que essas aqui são muito comuns, né? A escoliose e a lordose. Então, essas alterações vertebrais, elas podem até existir no quadro do paciente, mas a queixa da dor ela é desproporcional, ela vem maior. Quando? Quando essa dor lombar está associada a um estresse psicológico, tá bom? Ressaltando de novo isso aqui para vocês, né? Nem sempre a dor lombar vai ser pelo aspecto emocional, mas quando ela vem associado, ainda que você tenha uma base fisiológica, que é a alteração vertebral, a dor não é proporcional. Né? Um desvio, por exemplo, ao fazer o exame, o médico vai detectar que aquilo que se apresentou no exame é menor do que a queixa do paciente, né? É onde o médico começa a levantar uma suspeita de que o fator ele não é só físico, né? E aí faz um encaminhamento, né, para um profissional, ou o psicólogo ou o psiquiatra. A dor surge de um processo inflamatório, pois a inflamação diminui o limiar da dor. Isso aqui é muito importante a gente entender também, né? Toda dor, ela vem de alguma disfunção, né? A dor, ela é muito importante, nós aqui nesse estudo da dor, entender que a dor tem o seu papel de sinalizar alguma coisa que precisamos prestar atenção. Né? O problema da dor é quando ela permanece, né? Aí ela deixa de ter essa função de alerta, né? E ela passa a ser uma doença, né? Ela não é apenas uma defesa, ela passa a ser uma doença. Então, o processo inflamatório, né, por quaisquer dessas alterações aqui vertebrais e outras tantas que eu não citei aqui, vão vão ter como consequência essa diminuição do nosso limiar de dor. Né? Nós vamos tolerar menos, vamos ficar mais sensíveis, e por isso essa percepção de que a dor é enorme. Paralelo ao processo inflamatório, temos o vasoespasmo, que eu coloquei aqui para vocês o que significa, tá? Essas informações não estão lá no texto, tá, gente? São informações que eu fui acrescentando aqui no slide. Então, o que é vasoespasmo? Contração dos vasos sanguíneos, o qual seria mediado pelo sistema nervoso autônomo. Aí eu também coloquei para vocês o que é o sistema nervoso autônomo, algumas partes do cérebro, que eu não vou citar aqui, cerebelo e bulbo. O mais importante de vocês entenderem é que se é do sistema nervoso autônomo, nós não temos qualquer controle sobre isso, né? Um exemplo do sistema nervoso autônomo é a respiração, né? Então, nós não temos controle, é algo que acontece naturalmente no nosso organismo sem a nossa intervenção. Então, esse processo inflamatório pelo vasoespasmo, ele é de forma involuntária, nós não temos controle sobre ele. E isso faz que nós fiquemos sensíveis às mudanças do tônus emocional, estresse crônicos e afetos inconscientes. Né? Então, aqui o que o texto está explicando? Que a dor lombar, quando ela é psicogênica, né? Quando ela é de um fundo emocional, ela pode estar atrelada. Né? O que é esse tônus emocional? Né? Essa densidade, né? Estresse crônico, algo que você está exposto de forma contínua. É muito comum nós termos a queixa de dor lombar dentro de empresas, né? Em relações de trabalho, né? Onde as pessoas são expostas a uma condição de trabalho degradante, né? Chefes autoritários,
lugares onde as pessoas são mal remuneradas e muito exigidas, ou com condições mesmo precárias, né? Falta de higiene, falta de ferramenta, falta de EPI, né? E a pessoa tendo consciência, né, de que isso tudo é desfavorável e faltoso para com ela, né? Então, essa situação vai, com o tempo, gerar uma comorbidade, né? Vai gerar uma alteração física. E é muito comum que essa alteração seja a dor lombar. Principalmente porque, né? Olha que interessante que é esse mecanismo inconsciente, né? Essa dor ela vai chegar a um ponto que ela vai dar ao sujeito aquilo que nós chamamos de ganho secundário, né? Que é ele ficar incapacitado de ir ao trabalho, de exercer o trabalho, mas de forma que ele não tenha que assumir isso, né? De forma que isso não precise passar pela decisão dele consciente, né? Eu vou deixar esse trabalho porque esse trabalho está me fazendo mal, está me degradando. Não, o paciente, por questões, né, da sua personalidade ou do seu momento, ele insiste no trabalho, mesmo fazendo mal, como se ele pudesse dar conta, e aí vem, se instaura a doença e a doença decide por ele. Aí é um médico perito, né, que vai afastá-lo. Olha como é que ele fica passivo, né? Em vez de ele ficar ativo e tomar a decisão, ele fica passivo, ele torna-se um paciente, né? E um terceiro toma a decisão por ele. Isso aqui é muito interessante porque me faz lembrar de um caso que eu atendi muito bem sucedido, que o paciente, né, bem sucedido por mérito, né, desse trabalho muito bacana que o paciente conseguiu fazer, ele veio para mim para atendimento com um problema de saúde muito sério. E, embora não fosse dor lombar, me veio à mente porque o processo é esse que eu estou explicando para vocês. E ele estava afastado do trabalho já há um bom tempo, uns 3 anos, e só que ele não suportava mais o sofrimento que ele estava, né, de um quadro depressivo muito forte, sem motivação nenhuma de vida. E o caminho da terapia dele foi exatamente nós montarmos isso, o porquê da instauração dessa depressão, que foi a relação dele com um chefe, né? Um chefe muito autoritário, um chefe muito arrogante. Embora fosse um trabalho que tinha um certo status, ele era coagido a bater metas, coisas assim bem estressantes mesmo, sabe? De um nível, de um grau bem alto. E aí esse paciente insistiu, porque ele não se via tomando a ação de pedir demissão. Ele adoece, e é isso que eu conto para vocês aqui, o médico perito que diz para ele, você não pode ficar lá. E por que eu falo que foi um trabalho muito bem sucedido? Porque esse paciente, ele conseguiu, né, em terapia, sair da licença, pedir demissão, foi um dos casos assim que eu tenho muito orgulho, e conseguiu dar a volta por cima, né? Ele está hoje num outro trabalho, no empreendimento dele e fazendo um caminho muito bem sucedido, não está depressivo, né? E não está passivo. Hoje ele é uma pessoa que está na condição ativa, né? Tomando as decisões por si. Espera só um pouquinho que eu tirar aqui a telinha da frente. A isquemia, causada pela diminuição do aporte sanguíneo, né, em decorrência desse vasoespasmo, causaria uma dor nas áreas envolvidas. O tratamento sugerido seria a mobilização precoce, especialmente a tranquilização e exposição para o enfermo de como os afetos inconscientes, a raiva em particular, poderiam ser substituídos pela dor. Fisioterapia e manipulação teriam um papel menor. É exatamente isso, né? O que eu expliquei para vocês. Como que é importante, né, quando o fundamento de uma patologia ele é emocional, porque o sujeito ele precisa montar o quebra-cabeça da sua história, né? Ele precisa entender por que aquela doença se instaurou, né? E voltando a dizer que isso aqui não são doenças, quando a gente fala emocional, de fundo emocional, né, de um
fundamento emocional, não significa que ele não sinta, né? Todo o processo fisiológico, igual eu expliquei aqui para vocês, do vasoespasmo, do sistema nervoso autônomo, tem toda uma fisiologia acontecendo, um processo inflamatório real, né, que justifica aquelas dores, mesmo que elas apareçam em intensidade maior, você tem um fenômeno ali acontecendo. O que nós queremos dizer com o emocional é que há uma causa outra, né, que o corpo não justifica. E aí essa causa, ela precisa ser alcançada. Senão esse sujeito vai ficar a vida inteira, né, tratando desse problema, no caso aqui a dor lombar, sem conseguir, né, uma melhora considerável e retornar a sua vida à atividade. Né? Eu acho que isso que é o principal, né? Voltar a ter uma qualidade de vida. Isso só é possível caso a doença seja de base psicológica, emocional, se esse paciente entender a sua história. Eu brinco com os meus pacientes, eu uso uma metáfora que é o seguinte: o paciente chega querendo parar de sentir o mal que os trouxe ao consultório. Eu digo para ele, olha, você está se queixando do choque, você quer parar de levar choque, mas você vai ter que descobrir qual dedo que está na tomada. Se você não tirar o dedo da tomada, não descobrir qual dedo que está lá, você não vai parar de levar choque. Aí eu não vou poder fazer nada com você. O que é, né, a terapia? Qual é a parte dela? É nós descobrirmos que dedo, que tomada que é essa. Na hora que nós descobrirmos, você vai tirar o dedinho e você vai parar de levar choque. Né? Ou seja, tem causa, tem motivo, tem porquê. No caso desse paciente que eu contei aqui para vocês, a questão toda dele era a relação com o pai. Esse chefe tinha muitas características em comum com o pai dele. Né? Depois a gente foi de forma muito trabalhosa, né? Eu falo que terapia é massa-barro. De forma muito trabalhosa, nós fomos montando esse quebra-cabeça. E quando ele se deu conta de que se tratava disso, foi libertador. Né? Ele se libertou daquela história, ele se libertou daquele chefe, né? Ele se libertou dos medos dele, aqueles que foram possíveis para aquele momento, e conseguiu ir adiante. Então, o paciente entender quais afetos inconscientes, e aqui fala da raiva, concordo, a raiva ela é um afeto muito presente nos sintomas psicossomáticos, muito presentes, né? Elas desencadeiam sintomas físicos, né? Se faz representar nos sintomas físicos de uma forma muito presente, de uma forma muito insistente, posso colocar assim. Bom, é isso que eu queria trazer para vocês sobre a dor lombar, né? Principalmente de que ela não é só de fundo emocional, né? Não quero que vocês saiam com essa percepção daqui, mas que quando ela tem esse fator emocional, não é possível se tratar apenas, né, com a intervenção medicamentosa, com a intervenção médica, com a intervenção dos exames. Tem que se ter uma intervenção psicoterápica, né, para que esse sujeito ele entenda, né, o que essa dor está a representar. Enquanto isso não for feito, ela vai insistir. Perguntas sobre a dor lombar? Não? Eu vou então passar para a próxima. O Jaque, Oi, quem é? não é uma pergunta. A Laura, não é uma pergunta. É que o seu vídeo está travando muito e seu áudio também. Ixi, deixa eu E eu até mudar. olhei com os meninos antes, porque eu achei que fosse aqui em casa, mas os meninos falaram que tá travando para eles também. Então, peraí. Só um pouquinho. Deixa eu mudar aqui. Vou pegar a outra internet e ver se ela está melhor. Tá dando até interferência, sabe? Só um minutinho. Só um minuto que eu vou ver se essa outra internet aqui está melhor. Querem que eu volte? Depois vocês assistem, eu passo para frente, o que eu faço? Hein?
Não sei pelas outras meninas, mas por mim pode continuar que depois eu assisto esse começo de novo. Ok. Agora você me ouve melhor? Melhorou? Não, melhorou muito. Agora eu consigo te ver, te ouvir e não no fundo. Que bom, que ótimo. Problema resolvido. Vamos lá. Agora eu vou passar para vocês. Eu não me lembro se eu já falei para vocês sobre a dor simulada. Eu fiquei com uma dúvida. Não sei se foi outro ano, eu estou com isso na cabeça, mas vamos lá. Eu acho que eu não falei, não. A dor simulada, ela é a dor que, de fato... Espera aí que está errado isso aqui. Espera aí. Só um minutinho. Esse não é o primeiro slide. Ué, gente, onde é que eu enfiei o slide? Simulação, achei. Espera só um pouquinho, deixa eu trazer para cá para perto. Certinho. Então, a simulação, ela é a única dor que a gente pode chamar ela de dor fingida, tá? É a única dor que não é verdadeira. Por quê? Porque ela acontece a nível consciente, tá? O sujeito, ele sabe que ele está encenando, tá? Então, essa tipo de dor, ela não existe. Ela só existe no discurso, ela só existe na cena, né, teatral, inclusive, desse sujeito, né? Aqui tem uma colocação que eu acho muito importante, que é esse segundo ponto, que é o seguinte: se tem dito que nada se assemelha tanto à simulação como à histeria, e nada é tão parecido com a histeria quanto a simulação. Porém, eu vou colocar aqui que eu não concordo. Por quê? A histeria, ela tem uma cena, né? Ela tem uma cena, e talvez por isso o autor coloque aqui que ela seja parecida com a simulação. Mas ela é uma cena do exagero, né? Ela é uma cena de um movimento que escapa ao sujeito o controle, né? Quando ele vê, ele já fez, né? Da compulsão à repetição. O sujeito retorna essa forma de agir, né? Que é espetacular, que é pirotécnica, né? Um show. Só que isso traz um sofrimento para esse sujeito, ele quer se livrar disso, no caso da histeria, e ele não consegue. Ele sofre, ele faz as pessoas sofrerem. Então, por isso que eu acho que não dá para comparar, né? Enquanto que o sujeito que simula, ele faz isso com uma certa frieza, sabe? Ele faz isso sem essa questão de uma angústia junto. Ele faz isso com uma certa diversão. Ele faz isso se gabando de fazer, né? Mesmo que ele não admita para as pessoas, né? Ou pelo menos para um ciclo menor. Geralmente, quem simula admite para alguém que ele precisa dessa plateia, sabendo que ele simulou, né? Então, eu acho que a única comparação que eu faria da histeria com a simulação é dessa coisa do exagero de um certo teatro, mas ressalvando a diferença, né? Na histeria tem um sofrimento, na histeria tem um aspecto compulsivo, que o sujeito não consegue não fazer assim, enquanto que na simulação não tem esse aspecto de angústia, e na simulação é algo da escolha do sujeito, vamos colocar assim. A simulação pode incluir a produção de doença ou exagero, a elaboração ou falso relato de sintomas. Então, está até sentindo alguma coisinha ali, né, realmente, mas fez parecer uma coisa outra, né? Isso é muito comum, gente. Aqui embaixo vai até falar em algum momento, em postos de saúde, né? Nesses momentos de perícia médica, né? Para dar o atestado ou não. Eu, particularmente, não é a experiência clínica, é a experiência particular, de vida. Eu acompanhei uma pessoa
que ela fazia essa simulação. Ela precisava, segundo ela, né, ficar encostada, ela precisava daquele ganho, daquele salário mínimo do governo, e embora ela não parasse de trabalhar em função desse salário, era um salário que ela tinha a mais, e quando ela ia fazer essa perícia, aí sim ela ficava uns dias sem trabalhar. Ela comia, não lembro se era 3 ou 5 dias, eu não me lembro direito. Acho que era 1 quilo de açúcar por dia, né? Ela se entupia de açúcar. E, creio eu, né, que ela fazia um revertério no organismo dela, né? E é claro, ela sentia sintomas físicos reais, mas em decorrência de uma simulação, que era fazer ingestão de açúcar lá nas alturas. Eu sei te dizer que quando ela ia fazer essa perícia, eu cheguei a presenciar, ela ia cambaleando, ela ia cambaleando. Ela chegava lá para fazer o exame num estado, né? Ela chegava a ter desmaio, virar o olho, e era tudo um quadro, né, clínico, fisiológico, em decorrência desse uso abusivo de açúcar que ela fazia. Passava a perícia, ela ganhava, durante anos ela ganhou essa perícia, ela só deixou de ganhar quando ela foi denunciada. Isso foi depois de uns 5 anos, mais ou menos. Aí eu não sei se ela teve que devolver o dinheiro, eu não sei como é que ficou. Eu sei que ela deixou de receber. E ela parava de fazer ingestão do açúcar, voltava à vida normal, até que ela tivesse daqui 3, 4 meses outra perícia, né? Esse é um exemplo de simulação, né? Não é uma simulação, acho interessantíssimo esse caso. Porque não é aquela simulação que o sujeito faz a simulação na hora, né? Ela programava para, de fato, ela estar sentindo sintomas, né? E que fossem tão reais que o médico ali não colocasse em dúvida a doença dela. É um exemplo de simulação. A questão diagnóstica fundamental para a simulação é a de que a pessoa está intencionalmente simulando a doença para um propósito definitivo, obter algum ganho monetário, privilégio. O exemplo que eu coloquei para vocês do posto de saúde. Qual que é o ganho? Você passar na frente dos outros na fila, né? Ou evitar de um dever desagradável, né? Você ficar encostado, ou você ser dispensado de um compromisso, ser dispensado de uma aula, coisas desse tipo. Como o médico não é um leitor de mentes, não tem bola de cristal, a intenção consciente do simulador deve ser deduzida a partir dos outros comportamentos e testagens psicológicas. Ou seja, não dá para o psicólogo apenas, médico e psicólogo, né? Mas principalmente aqui o médico, apenas num contato ali único com o paciente, saber que ele está simulando. Às vezes demora muito tempo para o médico entender isso, né? De que forma que ele vai entender? Quando ele vai recorrendo a vários tipos de intervenção medicamentosa, não surtem efeito, né? A queixa permanece. Aí esse médico vai fazer o pedido de exames. Se os exames forem simples, esse sujeito faz o exame. Mas se os exames forem mais incisivos, né, de um certo desconforto, o paciente se recusa a fazer, né? Por quê? Porque na balança, né, é como se a coisa tivesse ido longe demais, né? Então ele sabe que ele não tem a doença, ele não vai se propor o desconforto, sendo que ele sabe que não tem. É uma das formas do médico, né, colocar em xeque se não se trata de uma simulação. Tem outras formas, né? Fazer uma boa anamnese, né, no sentido de pegar o sujeito em contradição, né? O sujeito vai falar, estou com essa dor há muito tempo, você deixa passar um tempo da consulta e você volta. Mas a dor é a partir de que momento? Você volta na mesma questão, pergunta de outro jeito a mesma coisa, né? Aí o paciente fala assim, eu estou com essa dor desde que eu comecei a trabalhar nesse serviço, aí você vira e faz de bobo. Mas você está com essa dor, foi desde que você chegou na vida adulta, você finge que é uma outra coisa que você entendeu. Aí o paciente vai falar, é isso mesmo. Então ele cai em contradição, né?
porque aquilo que não é verdade não se sustenta, né? Vamos lá. Como médico, cadê? A intenção consciente do simulador deve ser deduzida a partir de outros comportamentos e até testagens psicológicas, né? A simulação é pouco diagnosticada, a miúde, devido ao termo do médico de fazer acusações falsas. Então, o médico, mesmo que ele presuma que é simulação, o médico tem muita cautela de ir por essa linha de raciocínio, porque é muito pesado, né, você dizer que alguém está simulando uma doença, né, que alguém está fingindo sentir alguma coisa. Até porque isso deixa na dúvida se não se tratam de outras doenças, como, por exemplo, a conversão neurótica, né? Então, o médico ele tende, mesmo na dúvida, a continuar, prosseguir no tratamento. Entretanto, a vigilância velada tem indicado que aproximadamente 20% dos pacientes das clínicas, olha, então não é tão pouco, de dor, descrevem enganosamente a extensão de suas incapacidades. Como regra, os simuladores são encontrados em hospitais públicos e raramente se submetem a procedimentos diagnósticos dolorosos ou invasivos, diferindo nesse ponto dos portadores de transtornos factícios. Vou te dar um exemplo, o hipocôndrico, né? Aí a gente vai falar da hipocondria, acho que não hoje. O hipocôndrico, ele faz os exames todos que o médico pedir, né? E tem até um grande prazer nisso. Quando eu digo prazer, gente, uma satisfação, né? Não vou colocar prazer, que é uma satisfação com o desprazer, né? É meio confuso, paradoxal, né? O hipocôndrico, quanto mais exames o médico pede e quanto mais intensos, invasivos forem esses exames, mais ele sente que ele está sendo levado a sério, né? Que a doença dele está sendo, de fato, agora alguém está investigando, agora alguém me entendeu. Isso é sincero, né? Diferente do simulador, que, na verdade, ele está ali às voltas com aquela situação para alcançar um objetivo e tentando o tempo todo se safar, né, das consequências de um tratamento. Ele só quer o ganho. Muito bem, deixa eu passar para o próximo. Espera aí só um pouquinho, gente. Há, porém, alguns dados que ajudam a revelar a situação. Falando aqui de como que o médico pode, né, se valer de algum apoio. A ausência de doença orgânica pelos exames e testes usuais. Um comportamento normal quando o indivíduo pensa que está sozinho. Aí é onde vem as denúncias, né? Em cidade pequena isso é muito interessante, que essa denúncia ela não vem de uma maneira formalizada, né? Às vezes é um enfermeiro, né? Às vezes é um auxiliar de serviços gerais, que chega e fala assim, o fulano, vida normal, não acredita não, porque não sente nada, né? Aí vem essa informação de forma informal e ajuda, às vezes, o médico a pensar. Não que o médico vai se embasar nisso, né, gente? Vamos colocar assim, fofoca de setor. Mas, às vezes, vem ajudar a corroborar, né, uma suspeita que o médico tem. Quando é cuidadosamente observado pelos familiares, médicos ou amigos, ou sendo filmado por umas seguradoras que andam nos fins de semana. Geralmente, quando é plano de saúde, isso é até possível, né? Uma investigação do sujeito, né? Ou, como eu disse, uma denúncia, né? Que aconteceu com essa pessoa que eu citei para vocês do açúcar, né? Ela tinha uma vida normal, filmaram ela indo para o trabalho, filmaram ela na praça brincando com as crianças, né? E levaram essas imagens na denúncia. A análise cuidadosa do passado pré-mórbido pode revelar eventos semelhantes de desonestidade, ou seja, uma boa anamnese, ou de problemas familiares difíceis e especialmente financeiros, que justifiquem talvez, né, não do ponto de vista ético, mas de diagnóstico, por que a pessoa está com intenção dos benefícios. Ainda que fora do trabalho, o enfermo não abandona os prazeres da vida, né? E as ofertas de serviços são usualmente recusadas. Eu acho que isso aqui
talvez seja o ponto central para fazer um diagnóstico diferencial. Nas outras doenças que se assemelham em alguns aspectos da exacerbação dos sintomas, né, elas têm sofrimento, né? O sujeito fica com incapacidade para a vida. O simulador não fica com incapacidade para a vida. Ele não sustenta aquele mal-estar dele o tempo todo. Nas tarefas de prazer, ele acaba fazendo normalmente, né? Porém, a doença aparece para justificar ele não aceitar um trabalho, né? Ele não aceitar responsabilidades, aí ele é o doente. Mas na hora, né, da coisa boa, aí ele esquece a doença. A simulação pode estar associada a um transtorno de personalidade antissocial. Com certeza, né? Se há a capacidade dessa simulação, há uma patologia aqui de ordem mental, né? Vamos colocar assim, acho que não é uma questão de caráter, sim, né? Mas levar esses extremos, esse sujeito ele pode ser colocado em xeque, a sanidade mental dele, sim, né? Nem que seja por esse aspecto, né? Acho que como é que eu posso colocar? De enganar, né? De lubridiar o outro, né? Talvez isso possa aparecer em outras situações até perigosas, né? Então eu acho que é um sujeito que a gente tem que ter muita atenção enquanto profissional, seja médico, seja psicólogo, no sentido da gente perceber, né, essa manifestação de engano para além dessa situação médico-paciente. Né? Eu acho que isso pode aparecer em outros momentos da vida desse sujeito. Só um pouquinho. Agora, faltam, gente, 2 minutos para terminar essa... O tempo passa muito rápido. Falta 2 minutos para terminar essa reunião. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para vocês saírem. Não entrem no mesmo link, porque eu não está me dando problema na gravação. Eu vou abrir uma outra reunião, vou mandar o link para vocês, e aí a gente continua falando da cefaleia e tem mais uma comorbidade para falar também, tá bom? Espero vocês lá. Voltem, porque é importante, ok?